que nos honram, né? Que Deus te abençoe e te guarde a esta igreja. Versículo inicial para a meditação está em Josué capítulo 1, verso 8. Quem puder, abra comigo a sua Bíblia e vamos fazer a leitura então. Josué capítulo 1, verso 8 então. Aquele que pudesse, coloque de pé para a leitura bíblica. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glórias ao Senhor nosso Deus? Fala conosco, Pai, mais uma vez. É o que nós te pedimos, através da tua palavra. Que não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo, que não há dúvida, Senhor, que ele aqui se encontra, pois a tua palavra nos garante, nos reserva isso, Pai. Tira qualquer impedimento, como já falado, e fala a intimidade de cada um, ao íntimo do coração e da alma, e sairemos da tua casa, Pai, cheios de ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pode se assentar. Por que alguém de nossa época, então, deveria, assim eu entendo, estudar, então, o livro de Josué? Um livro onde sabemos que há relatos sombrios, na verdade, de guerras, de matanças, mas também de conquistas. Eu olho para esse livro e trago ele interpreto e trago ele para a nossa aplicação nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Porque eu entendo que Deus, ele chamou Josué para ser um general. Deus chamou Josué para liderar um exército no qual nós sabemos que foi o exército de Israel, numa conquista santa. Olha o que eu acabei aqui então de reproduzir através dessa leitura bíblica. Ele chama Josué. Então, para aplicar na minha vida, eu tenho que entender, né? Assim eu leio a Bíblia, assim eu aprendi com o bispo Martinho, que nós temos que nos inserir na leitura, naquilo no qual estamos fazendo da palavra do Senhor. Então eu entendo que Deus, ele nos chamou, ele chamou a mim, ele chamou a você. Está todo mundo comigo? Todo mundo concorda, então, que se estamos aqui nesta manhã, um chamado nos foi feito, ou seja, uma responsabilidade nos foi transferida a cada um, a qual? A sua, a família, a palavra do Senhor, o seu ministério, dons e talentos, aquilo que o Senhor tem lhe dado e acrescentado e aumentado, como diz a palavra, ou seja, há um chamado de Deus, como foi para Josué, para cada um aqui nesta manhã. Alguns têm um chamado de cuidar da sua casa, do seu cônjuge, do seu marido, dos seus filhos. Alguns têm um chamado de ser o intercessor da sua família. Cada um sabe qual é o seu. Mas eu entendo que há um chamado para aqueles que o seguem e também o servem, que amam o Senhor, que amam a vida da sua igreja, ou seja, desta igreja. E a sua palavra, essa no qual nós estamos pregando, ministrando e sendo ministrados para conquistar o que Ele tem para nós. Nós podemos conquistar através do nosso trabalho, através do nosso suor, através dos nossos talentos, naquilo que sabemos fazer. Mas o que eu quero nesta manhã falar é de uma conquista santa, é de uma conquista da busca da santidade, daquilo que nós temos que ainda mudar em nosso caráter, em nossa postura, em nossa função, em nossa missão, em nosso trabalho, talvez até no nosso ministério, também na nossa igreja. Isso é uma conquista, deixar o nosso pensamento de lado, as nossas questões pessoais, aquilo que queremos, para receber de Deus e assim cumprir. É uma conquista num tempo de corações tão duros e também tão frios.
Só lá no Colombandeira ou também aqui? Eu creio que também. E se a palavra é pregada, nós precisamos começar a ouvi-la reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações, aquilo aonde o Senhor precisa, então, nesta manhã, começar a trabalhar em nós, para que possamos, então, sair da tua casa nesta manhã e continuar este culto em adoração, um louvor tão lindo, tão cheio da presença de Deus, mas ele começa aqui e continua no nosso caminho para a nossa casa, na nossa casa, mais tarde à noite de volta à igreja, amanhã no nosso trabalho, na terça, durante a semana. Isso é uma conquista, assim eu creio. No entanto, o que estava em jogo nessa conquista ligada aqui a Josué era algo maior do que apenas uma invasão. Eu tomo um certo cuidado quando eu falo de conquista, para que não venhamos a pensar que as nossas conquistas são apenas as nossas vitórias pessoais. Não. Aqui Josué tinha algo muito maior do que tomar posse de uma terra. Eram questões que dizem respeito àquele povo, mas também à nossa vida nos dias de hoje. E quando eu falo a nossa vida, eu falo da nossa vida espiritual. Por isso que eu proponho essa meditação nesta manhã com a igreja. E no livro de Josué trata de um recomeço. Essa é a palavra. Palavra essa muito utilizada nas igrejas, nas palavras, nas mensagens. Mas eu quero que você olhe para este recomeço como povo de Deus, como homem, como uma mulher de Deus. Um recomeço da sua vida com Cristo, com a sua fé, aquela fé que nós tínhamos no início da nossa caminhada. Quem nessa manhã pode lembrar dos seus primeiros dias que você levantou as suas mãos e começou a fazer a escola bíblica dominical e começou a se preparar para as aulas do batismo? Um tempo maravilhoso, início de tudo, um amor talvez num tempo maior do que todos os outros, aonde você passou a receber de Deus algo de sobrenatural sobre a sua vida. E muitos precisam deste recomeço, muitos depois desta pandemia precisam um retorno do seu primeiro amor. Isso será sim, nesta manhã, se entendermos, uma grande conquista. E depois de 40 anos, vagando pelo deserto, Israel então apropriou-se da sua herança. Ouviu o que eu falei? Apropriou-se, ou seja, tomou a sua herança e assim desfrutou das bênçãos das terras que havia preparado Deus para eles. Está todo mundo ciente então que Deus tem bênção para mim e para você aqui nesta manhã? Está todo mundo ciente de que nós temos então uma terra para nos apossar, uma propriedade que Ele nos garantiu, uma vitória, uma conquista que só o Senhor, nenhum outro pode te dar, nem governantes, nada, nem grandes empresários, nem grandes fortunas. O que eu falo é de uma conquista plena do Espírito Santo de Deus, que está aqui a nos conduzir, e se deixarmos, Ele vai nos moldar, Ele vai nos mudar. Ele vai mudar situações sim, na sua família, na sua casa, no seu casamento. Ele vai derramar sobre a sua vida milagres, curas. Eu creio nesse Deus que está operando na vida da Cíntia, na vida do pastor Renato, na vida dos seus filhos, na minha vida, na tua casa, na tua família, nos seus empreendimentos, no seu trabalho, na vida desta igreja. Eu creio nesse Deus, diga aleluia. E Deuteronômio, capítulo 11, verso 21, vai dizer isso para nós. Quem puder me acompanhe. Vai dizer assim, Deuteronômio, capítulo 11, verso 21. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Olha o que esse verso está dizendo. Para que se multipliquem os seus dias, os da sua família,
e também os dos seus filhos, aonde Deus prometeu nos dar aos nossos pais, e sejam tão numerosos, ou seja, sejam bênçãos, sejam dias abençoados, cheios de paz. E é esse tipo de vida que Deus, assim eu entendo, que Ele deseja para a sua igreja também em nossos dias, não apenas no tempo de Josué. E Jesus Cristo, então, quer nos conduzir agora a conquistas e compartilhar conosco os tesouros da tua herança maravilhosa. Herança essa que está sobre nós aqui nesta manhã, como foi também na vida de Josué e também no povo de Israel. E Ele tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Também nos diz Efésios, capítulo 1, quem puder, abra também e leia o versículo 3 comigo, que diz assim, Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu não sei como é que você vê as suas batalhas, as suas lutas. Eu não sei como é que você entende a sua teologia, as questões das guerras espirituais. Mas elas existem. Elas fazem parte da nossa vida. Não podemos a enxergar ou ver, porque se víssemos, a palavra de Deus vai dizer que enlouqueceríamos. Não teríamos condições de racionalizar essa situação. Por isso nos poupou o Senhor. Mas aqui está dizendo que tem Ele nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então já há motivos para nós agradecermos a Ele nesta manhã. Já há sim razões suficientes para nós o adorarmos e louvarmos e engrandecermos o nome desse Deus que está no comando e no controle da tua vida e também desta igreja. Os versos estão a nos transferir isso. Mas apesar desta certeza, diante das questões que muitos estamos a viver nos dias de hoje, eu reconheço que há situações que nos dificultam entender o que o Senhor está a fazer. A própria pandemia em que vivemos, agora a crise financeira, a crise do mercado de trabalho, as enfermidades que além da pandemia do coronavírus também nos atribula, nos tira a paz. As dificuldades que vivemos num tempo onde tentam abater as famílias, os casamentos, onde tentam regrar os nossos filhos de forma a tentar conduzi-los diferente do que aquilo que a palavra de Deus tenta nos dizer e nos mostrar. As interferências que tentam inserir sobre a vida da igreja de Jesus Cristo, as mudanças que os próprios pastores, alguns deles, estão tentando fazer, revisando a palavra do Senhor. Tantos são os problemas que isso tem abalado a muitos. Fora os nossos problemas pessoais, emocionais, as nossas crises pessoais, o medo, as circunstâncias, como já dito, da vida. Tudo isso, as dificuldades, tudo isso. Um mundo tão hostil no qual temos vivido, nunca foi tão necessário congregarmos na casa do Senhor, porque eu entendo que é o único jeito de nós conseguirmos então receber as nossas vitórias, as nossas conquistas, receber as condições de sairmos daqui e vivermos o nosso melhor diante também das nossas lutas. Pastor, como assim? Viver o melhor diante das lutas, sim. As lutas, elas farão parte das nossas vidas. Mas em Deus, eu vou vencê-las. Eu vou ter coragem de enfrentá-las. Eu não vou correr do que eu tenho que fazer e cumprir. Eu vou cumprir o meu papel diante da minha casa. Eu vou cuidar dos meus. Eu vou ensinar a palavra. Eu vou amar o Senhor e ser exemplo para aqueles que me observam, que me olham, que me seguem. Tanta coisa nós temos que olhar e vencer diante das circunstâncias da vida, porque senão
não teremos forças para sair da nossa casa, não teremos forças talvez para cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Senão nós não vamos. Falávamos agora há pouco no carro, alguns jovens que têm menos disposição do que os mais velhos. Eu conheço hoje jovens de 20 anos que não fazem aquilo que homens já senhores aos seus 70 eles fazem. Alguém aqui conhece isso? Eu conheço alguns que nos seus 60, 70, para capinar um quintal, capina, e talvez eu não aguente mais. Ali, ó, aqui está dizendo que tem um. Aqui tem outro. Mas por que isso acontece, gente? O diferencial é o Senhor nosso Deus. É Ele que tem capacitado, é Ele que tem preparado, é Ele que tem renovado as nossas forças, é Ele que tem suprido, mesmo na escassez, as nossas necessidades. E por isso nós vamos continuar, nós vamos avançar, nós vamos quebrar barreiras, nós vamos arrancar através da palavra de Deus, através da nossa fé, as algemas que tentam nos parar, nos travar. Nós vamos continuar avançando, porque não é hora de parar, não é hora de retroceder, é hora de avançar, é hora de continuar. Eu creio nisso. Por mais que a tendência do que dizem pela internet, pelos jornais, é que seja ao contrário, eu não creio nisso. No tempo de luta, no tempo de guerra, nós temos que lutar. E a igreja precisa se posicionar. Enquanto estão todos dizendo, meu Deus, essa questão de gêneros nas escolas, a mudança do vocabulário para o tal do neutro, é tanta coisa. Menina, 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 menina. E ponto final, porque assim diz a palavra. E a igreja, aonde entra nisso? Um dia desses, uma irmã lá da igreja foi chamada pela diretoria da sua escola, no qual o filho dela está estudando. E havia uma reclamação do posicionamento dela no grupo de WhatsApp em relação a algumas questões que tentam mudar na vida dos nossos filhos. E o meu conselho para ela foi um só. O ensino lá pode ser de alta categoria. Porém, o que estão ensinando a base do seu filho em relação à sexualidade, a quem é Deus, o meu filho não estaria lá. Coloque ele numa escola cristã, conheça os seus professores, diga para eles o que você entende que é o certo. É hora da igreja se posicionar, tomar decisões, de buscar a vontade do Pai, de não se subjugar diante de um mundo que tenta mudar aquilo que a palavra de Deus diz que é imutável. Essa é a verdade. E por isso essa igreja se reúne aqui nesta manhã para receber a palavra do Senhor mais uma vez, para que não fiquemos desanimados, para que não fiquemos sem expectativas, para que não nos sintamos derrotados mesmo antes da luta, mesmo antes da guerra. Muitos já estão tão cansados que antes da guerra já estão derrotados. Alguns não acreditam, vão a uma entrevista de emprego, mas já vão desacreditados. E eu digo, não, meu irmãozão, mas eu não tenho isso, eu não tenho inglês, eu não tenho a faculdade. Meu irmão, você só precisa de uma vaga, mas para que ela seja sua, você precisa ter fé. Você precisa chegar lá cheio de vontade. Aquele que está te entrevistar, ele precisa olhar para você e falar assim, esse cara tem condições de ser o meu profissional, rapaz, porque ele tem fé, ele acredita, ele tem vontade, ele tem força. Mas eu não tenho o conhecimento devido, mas vai confiando, e diga para ele, o que eu não sei eu vou aprender, e peça um tempo, e ele vai te dar. Assim foi na minha vida, e fiquei lá 26 anos no escritório jurídico no qual eu trabalhei, de grande nome, onde muitos diziam, mas a sua faculdade, coitado, não é aquela que os candidatos estão a concorrer, não tem problema. Eu não tenho PUC, eu não tenho Infinet, eu não tinha faculdade dos Estados Unidos, mas cheguei e fiquei naquela empresa como auxiliar, até que cheguei a tal gerente. Olha aí, gente. Mas e se eu não acreditasse? E se eu achasse que não era para mim? Teria passado aquela oportunidade e eu perderia aquela guerra. Então vá para a guerra, preste atenção, não é para a luta, não é para
Não é para uma luta corporal. A guerra, a luta, a conquista que estamos falando nesta manhã é da nossa guerra espiritual. Josué era um soldado. E depois de soldado, vai dizer a palavra de Deus que ele se tornou um general. A palavra de Deus, quem estudar Josué vai entender que ele tinha aptidões militares extraordinárias. Era um homem de guerra. Mas olha só, também era um homem de grande coragem. Um homem que não tinha medo de enfrentar o inimigo. E sempre estava Josué confiando que o Senhor lhe daria então a vitória. Quando você adentrou esta igreja nesta manhã, você entrou preocupado com as suas questões pessoais? Amém, eu acredito que sim. A preocupação, ela faz parte da nossa vida. Mas além da preocupação, você entrou certo de que o Senhor está no controle, está no comando, está no governo de todas as coisas, e que Ele vai te dar a vitória. Porque se você não entrou assim, crendo, é hora de você crer. Porque eu creio que Josué havia recebido dons especiais do Senhor. Sim. Mas até mesmo os dons celestiais que ele havia recebido precisavam ser descobertos. E também, após descobertos, desenvolvidos. Olha só o que aconteceu com Josué. Será que nesta manhã nós, a nos avaliarmos enquanto a palavra ela é ministrada, nós também não precisamos descobrir os nossos talentos? Descobrir os nossos dons. Eu não posso estar aqui como estavam os back vocais, os músicos e a ministra de louvor. Eu acabaria com o culto. Eu até tentei aprender, mas não consegui. Mas fui identificar que o meu ministério era aconselhar e acompanhar homens. E eu fui me aperfeiçoar nisso. Mas para isso, Deus me deu o meu dom. Mas eu tive que descobrir qual é o dom, o talento que Deus tem dado a você a cada dia que você tem que descobrir para servir nesta igreja. Você já perguntou ao Senhor nesta manhã? E na maioria das vezes nós já sabemos. Para alguns o dom é preparar o cafezinho maravilhoso que foi servido agora há pouco ali. Para outros, o seu talento é preparar um almoço, é preparar um churrasco, é agregar pessoas, é liderar, mas para cada um tem um seu. Mas que nesta manhã, essa foi a minha oração, que nós descobramos cada um qual é o seu dom, qual é o seu talento, e pedir ao Senhor, além de descobrir, que possa ser desenvolvido em você algo tremendo da parte de Deus, para que você possa cumprir aqui no seu ministério. Eu não tinha condições nenhuma de pregar a palavra, de ministrar, mas eu queria, eu amava a palavra, e pedir ao Senhor, me capacita. Falar para 3, 4 para mim era difícil. E aos poucos Deus vai me acrescentando, como irá acrescentando a sua vida também, e desenvolvendo aquilo que Ele tem para desenvolver em nós. Mas precisa ter uma tomada de decisão nesta manhã. Precisa ter uma colocação, coloque-se à disposição do Senhor, procure o pastor Renato, procure os pastores auxiliares, procure os diáconos e líderes da igreja e faça aquilo que o Senhor quer fazer em sua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa querer, escolher desenvolver em sua vida. De acordo com o Êxodo, capítulo 17, verso 14, o escritor indica que Deus havia escolhido Josué para um trabalho especial no futuro. Como eu já disse para você, eu olho para a vida de Josué e vou olhar para mim e para a sua. E eu quero convidar você a fazer essa pergunta ao Senhor. Qual é o trabalho especial que Jesus tem para a tua vida? Você já perguntou isso a Ele?
Você em oração já se subjugou e disse: Senhor, não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem. Que tarefa especial o Senhor tem para a minha vida, na vida desta igreja, desse ministério. Que trabalho especial que o Senhor tem na vida da minha família, da minha parentela, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho. Um trabalho, uma tarefa no qual eu disse, uma missão especial que cada um aqui tem. E apesar de Josué não saber disso, a batalha contra Amaleque foi um tempo de prova, durante qual o Deus examinou a sua fé e coragem. Essa prova aí que você está vivendo, essa luta aí, essa enfermidade, essa situação conjugal, essa situação dos seus filhos, essa enfermidade, talvez seja, quem sabe seja, Deus examinando até onde nós teremos condições de ir. Deus nos preparando para algo maior, para algo melhor. Deus nos colocando em outra situação, em outro patamar, em outra condição. Talvez seja Deus examinando a tua fé, a minha fé, a nossa coragem. Eu me converti há 30 anos atrás. Eita, povo crente, corajoso, aquele povo de 30 anos atrás, que subia as ladeiras, que entrava pelos morros, que entrava pelas comunidades, que pregava Jesus, que evangelizava, que batia nas portas, que entregava panfletos, que convidava para os cultos. Será que hoje nós temos essa coragem? Não, pastor, não dá mais. Que não dá mais? Aonde está isso? A nossa missão como igreja aqui em São Gonçalo é entrar por essas vielas, entrar por essas ruas, levar socorro presente através da palavra, falar do amor de Jesus, levar a conversão a esses, mudar quadros. Eu conheço hoje um pastor que há 25 anos atrás era um traficante. Pode isso? Meu Deus! Mas porque um outro homem de Deus subiu e foi até aquela boca e falou do amor de Jesus, e aquele homem se colocou de joelhos e disse: eu quero esse Jesus para mim, para a minha vida. E hoje é um homem de Deus a servir ao evangelho, a pregar a palavra. Mas porque alguém foi até lá, e talvez Deus tenha alguém no qual Ele tenha colocado no seu coração como tarefa especial nesta manhã. Então ore por isso, se prepare para isso, e saindo daqui comece a produzir as bênçãos sobre a vida no qual o Senhor tem colocado sobre a sua vida, sobre o seu pensamento. Hoje, nesta manhã, em teu coração, comece a pedir direção: quem, Deus, aonde e como, e Ele fará, e Ele te dará. Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 17, verso 14, quem puder, acompanhe comigo a leitura. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Aprendemos com isso que devemos fazer de toda ocasião, de toda luta, de toda batalha, de toda tribulação. Faça disso então, igreja, uma grande ocasião. Não olhe as suas lutas apenas como uma luta. Não olhe a batalha que você está numa expectativa de viver essa semana apenas como uma batalha. Olhe de forma diferente, eu te convido a isso. Olhe como uma grande ocasião, pois nunca sabemos quando alguém pode estar nos medindo para algo maior. Você conseguiu entender? Deus pode estar te medindo. O Espírito Santo nesta manhã pode estar medindo a tua capacidade. O Deus no qual nós servimos pode estar te habilitando, mas medindo a tua condição, em de que ponto, em que lugar, em que condição Ele vai te colocar.
E eu digo isso porque o conflito de Josué com Amaleque foi uma preparação. Olha aí, será que nesta manhã a luta que você está vivendo possa ser uma preparação para as outras batalhas que ele ainda iria travar na terra prometida? Será que esta batalha de hoje, esta luta, esta pandemia, essa crise, os lutos, as perdas, as circunstâncias, será que isso não é um preparo para que a igreja possa viver e vencer as outras batalhas que virão? Você já pensou nisso? Essa pandemia ela não encerra aqui. Na verdade, ninguém sabe quando encerra, porque o único que sabe é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém sabe, nem as grandes nações, nem os países riquíssimos, nem a tecnologia na medicina, nada sabe, ninguém sabe. É uma confusão total, cada um diz uma coisa em cada lugar do mundo. Essa é a verdade. Josué, o servo, ele é chamado de servo, ou seja, de servidor por Moisés, o que indica que Josué era um assistente oficial do líder de Israel. Josué, ele acompanhou Moisés ao monte, e na ocasião em que Moisés julgou o povo por ter confeccionado o bezerro de ouro, não bastava Josué ser um grande guerreiro, este homem também era preciso que conhecesse o Deus de Israel. Não adianta ter vontade, tem que conhecer Deus. Não adianta querer, tem que estudar a palavra. Vai dizer aqui que Josué, ele conhecia as santas leis dadas por Deus e ao seu povo para que ele obedecesse. Será que nós conhecemos a palavra? Eu não sei como é que é o seu devocional, se ele é diário, se ele é semanal, mas será que você consegue todos os dias separar um tempo de qualidade no qual você possa abrir a palavra de Deus, as Escrituras, e aprender mais dele, além do tempo que temos reunidos aqui na casa do Senhor? Porque o crente ele é assim, o crente ele busca, o crente ele aprende, ele conhece, e ciente das leis dadas por Deus, da palavra de Deus, ele pode então obedecer e fazer a sua vontade, seja em tempo de paz, ou seja em tempo de guerra, seja em tempo de bonanças, ou seja num tempo de crise, mas o que importa é obedecer ao Senhor nosso Deus. E assim nós vamos ver que o segredo da vitória de Josué não foi a sua destreza com a espada, mas a sua submissão à palavra de Deus. Quer ser vitorioso lá na sua casa, diante da crise conjugal, diante dos problemas com os filhos? Quer ser vitorioso no seu trabalho, no seu empreendimento? Olha aí, não basta fazer um excelente trabalho, tem que também fazer esse trabalho com submissão a Deus. E será que hoje, como igreja, nós temos sido submissos ao Senhor? Será que temos? Será que a nossa vida, será que a forma que lutamos, será que a forma que queremos conquistar, será que a forma que queremos avançar, nós realmente entendemos então assim que é preciso ser submisso ao Senhor na sua tarefa, na sua missão, na sua profissão, na sua casa? Palavra difícil para o crente nos dias de hoje, ser submisso. As mulheres entendem que não precisam ser mais submissas aos homens, mas a palavra de Deus diz assim, para que não hajam conflitos. Submissão. Não é envergonhá-la, não é subjugá-la, não é humilhá-la, pelo contrário. A mulher que segue a missão do seu marido. Não tem como ter duas missões. Vai dar problema. Vai cada um por um lado. Então entendo eu que para haver casamento, e casamento conforme a palavra de Deus, a mulher precisa então ser submissa. Senão não haverá casamento, senão não haverá família, ou se houver, será uma família disfuncional. Eu sei que é um assunto complicado, mas é importante nós tratarmos aqui.
Funcionários que não querem ser submissos aos seus líderes, aos seus gerentes, aos seus coordenadores, vai dar problema. Crentes, membros que não querem mais ouvir aquilo que vem da direção do altar, dos seus pastores, daqueles que Deus separou, daqueles que o Senhor eles colocou nessa posição para abençoar a sua vida, essa é a verdade. Josué 5 vai dizer assim, no verso 13: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou. Olha o que fez Josué. Ele se prostrou e adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao meu servo? Quero só parar aqui rapidinho. O que fez Josué então? Ele se prostrou o rosto em terra. Será que nessa manhã, antes de findarmos essa palavra, poderemos então prostrar-nos diante daquilo que o Senhor está a nos conduzir nesta manhã? E o que fez ele? O adorou. Nos prostrarmos, adorarmos ao Senhor nosso Deus, não a homens, não a mim, mas ao Senhor que aqui está através do seu Espírito Santo, e perguntar a Ele então, o que o meu Deus está a me dizer? Eu entendo que toda vez que a palavra é ministrada sobre a minha vida, eu preciso perguntar: Senhor, o que esta palavra tem a ver comigo? O que essa fala do pastor que o Senhor trouxe aqui nesta manhã tem a ver com a minha vida, com o meu ministério, com a minha família, com a minha condição como humano? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Cada um tem uma forma de olhar a palavra, de receber a mensagem. Mas o que importa no final deste culto é que o verso no final aqui disse assim: e fez Josué assim. E aí eu vou dizer assim para mim, ó: e fez André assim. Aquilo que Deus falar ao seu coração até o final do louvor final que vai haver aqui, com certeza você possa sair por aquela porta dizendo assim: o seu nome, e fiz assim. Aquilo que o Senhor falar, aquilo que Ele nos conduzir, aquilo que Ele nos moldar, nós faremos. Difícil, hein? Se daqui a 5 minutos talvez não venhamos a lembrar mais daquilo que aqui foi ministrado, a não ser aqueles que anotaram ou gravaram alguma coisa em seu celular ou nos seus escritos. Porque hoje é assim, a nossa mente tem tanta informação, vai chegar lá fora, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, é a televisão, é a Netflix, é o jornal, não é assim? Aí no dia seguinte, quando alguém coloca no grupo uma mensagem: eu não lembro que o pastor pregou isso, eu nem lembro qual foi o versículo que ele pregou, eu não lembro nem qual foi o livro que ele trabalhou, que ele meditou, é mais ou menos assim. Durante a jornada de Israel pelo deserto, Moisés ele tinha uma tenda especial, armada do lado de fora do acampamento, onde podia se encontrar com Deus. Isso está em Êxodo 33, dos versos 7 ao verso 11. Pastor, aqui o horário até que horas da palavra? Até às 11? Verso 7, quem puder ler comigo, Êxodo capítulo 33, no verso 7. Me avisa na hora. Vai dizer assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação.
todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Verso 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda, o quê? Adorava ao Senhor. Verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, o seu servidor, o seu servo, o seu auxiliar, filho de Num, não se apartava da tenda. E por que essa leitura? Porque essa era a responsabilidade de Josué, ficar à porta dessa tenda e guardá-la. E ele cumpria. Qual é a sua responsabilidade nesta tenda, neste santuário, neste templo, nesta comunidade? Qual é a sua parte? Pastor, eu não tenho parte nenhuma. Opa, já tem alguma coisa de errado. Eu não posso fazer parte de uma congregação, de uma comunidade, e não ter a minha responsabilidade. Para alguns é a limpeza dos banheiros, uma função digníssima. Para outros é a limpeza da entrada do templo. Para outros é a recepção dos irmãos e dos visitantes. Para outros é o preparo desse salão. Para outros é a música, para outros é o som, para outros é a mídia, para outros a tecnologia, para outros a manutenção da semana. É só dos funcionários? Não, é da igreja. Cada um tem a sua função. Mas o que eu quero dizer é que Josué não era apenas um guerreiro. Ele era também um adorador e sabia viver na presença do Senhor. Nós não somos apenas trabalhadores, mas somos também adoradores. No final deste culto, dessa mensagem, eu quero ver essa igreja mais uma vez adorando. Vai pedindo louvor, minha irmã, porque nós vamos adorá-lo de forma diferente. Estávamos meio que desconectados, preocupados, atrasados, meio que ainda dorminhocos, talvez com sonos. Mas nesta manhã, agora, depois desta palavra, queremos dizer ao Senhor o quanto queremos adorá-lo, o quanto queremos viver na presença de Deus, como fez assim Josué, que ficava à porta da tenda, que tomava conta da tenda, que servia ao seu líder, no qual o Senhor preparou Moisés para que fosse a abençoar aquele homem, aquele povo. Entendo eu que o zelo de Josué, então, não se limitava à glória de Deus. Ele estendia a sua honra também à autoridade de Moisés. Olha aí, isso também é bênção. Trata-se de uma boa característica para um servo. E nós somos o quê, igreja? Somos servos do Senhor. Somos servos desta igreja. Estamos aqui para servir, sim, o pastor e ele a nós, sim, mas para servir a essa comunidade que o Senhor aqui colocou e ainda vai trazer. Eu creio numa igreja que cresça a ponto de não ter condições de ter espaço aqui. E o pastor Renato, junto com seus auxiliares, teria que tomar iniciativas para o crescimento da tenda. Quem assim crê? Essa é a missão da igreja. Para isso pregamos o Evangelho, para que pessoas sejam salvas, resgatadas do mal, para que pessoas possam viver a sua corrida, a sua caminhada para a eternidade. Não viver apenas pensando nas suas conquistas aqui, mas lembrando que é uma coroa preparada para nós. E essa coroa só receberemos na linha de chegada. A nossa vida é uma corrida. E precisamos tirar todo o peso. Que pesos são esses, pastor? Os pecados, os erros, as amarguras da vida, as discordâncias que enfrentamos durante a vida e viram motivos para afastamento entre pessoas. Que pesos são esses, pastor, então, para percorrer essa caminhada? Tirar todo o peso, todo o pecado, como eu já disse.
liberar o perdão, perdoar, pedir perdão àqueles que precisam, igreja. Nos tornamos homens e mulheres tão frios que não temos mais a capacidade sequer de pedir perdão a Deus, quanto mais ao homem ou uma outra pessoa. Josué, o espia, quando Israel chegou a Cades Barneia, na fronteira da terra prometida, Deus ordenou a Moisés que escolhesse 12 homens, dentre eles Josué, para espiar a terra de Canaã. Ou seja, observar secretamente, queria então esses homens, com o intuito de obter então informações. Isso está em Números capítulo 13, depois você estuda lá. E depois de 40 dias, investigando aquela terra, os espias voltaram e relataram a Moisés que de fato a terra era muito boa, era excelente, era maravilhosa. No entanto, 10 espias, olha aí, desanimaram o povo. Foi isso que aconteceu, dizendo que Israel não era forte o suficiente para vencer o inimigo, enquanto 2 espias, que era Calebe e Josué, incentivaram o povo a confiar em Deus e entrar na terra prometida. Quem nós temos sido? Quem você tem sido? Na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, diante dos seus vizinhos. Você tem sido Josué e Calebe que incentivam com a palavra a receber as vitórias, a confiar em Deus e receber a sua terra prometida? Ou tem sido esses 10 espias que desanimaram o povo? As igrejas estão lotadas de pessoas desanimadas. A igreja dá uma direção, vem um congresso, vem um evento, vem um seminário, vem algo para abençoar. Não, mas não é o momento, não é o tempo, não é assim, não está certo, essa é a verdade. Na própria casa, um projeto se levanta de um filho, de um cônjuge. Não dá certo, não é assim. Não, gente, como eu já disse, é hora de avançar. Seja esses 2 espias, seja um Josué, seja um Calebe, e confie em Deus. Faça as suas investigações, as suas pesquisas, mas seja alguém a incentivar e não a travar e não a desanimar, porque nós cremos nesse Deus. Mas o povo, só para vocês observarem, eles deram vazão e ouviram aos 10 espias incrédulos. Eles não ouviram Josué e Calebe. E a consequência disso foi que esse ato de incredulidade deles e de rebeldia adiou a conquista da terra prometida durante 40 anos. O que então que adiou a conquista da sua promessa? Incredulidade, rebeldia. Quantos dentro das igrejas estão vivendo a falta de fé, a incredulidade ou a rebeldia? Quantos filhos estão vivendo diante dos seus pais a sua rebeldia e adiam seus sonhos, erram, tropeçam e acabam vivendo antecipadamente as lutas que viveriam lá na frente e não alcançam, na maioria das vezes, a sua terra prometida. Essa é a verdade. Pastor, eu digo isso para que tomemos cuidado, para que abramos os nossos olhos com a nossa incredulidade, porque a internet tenta nos trazer isso, as notícias tentam nos trazer isso. Ontem foi aniversário da nossa tia Deinha, e eu liguei para falar com uma das minhas tias, tia Melinha. Eu já não estou com ela fisicamente, face a face, vai fazer uns 2 anos. E quando eu vi ela, uma senhora já próximo dos seus 80 anos, toda cheia de vida, toda cheia de alegria, toda fanfarrona, toda falante, toda feliz da vida, eu falei assim para ela: tia, quando a senhora voltar, a primeira coisa, a senhora me avisa que a primeira coisa que eu vou é ir na sua casa, posso? Ela falou:
pode, meu filho, eu já tomei a 3ª dose, vem me beijar, vem me dar um abraço, vem matar a saudade. E é o que eu vou fazer, cheio de fé que nada vai acontecer. Vou tomar as minhas precauções, mas eu vou cumprir aquilo no qual o Senhor colocou no meu coração, porque ela é minha tia amada, ela é minha tia querida, ela merece toda a honra, todo o respeito, todo o cuidado, todo o amor. Vocês estão entendendo? Um tempo de dificuldade, de barreira, de não pode isso, de não pode aquilo, e estamos deixando de viver. Para quando é que eu vou deixar de vê-la? Quando que eu vou marcar para vê-la? É agora. É hoje. É com todos os cuidados. Quando eu vou então cumprir aquilo que o Senhor tem me falado? Ele começa agora, com uma decisão, com uma atitude de fé, com um compromisso assumido, igreja, com uma forma de reverberar aquilo que o Senhor tem falado através do Espírito Santo ao nosso coração nesta manhã. Então aquilo que Ele falou a cada um, faça. Aquilo que Ele falou ao meu coração, eu vou fazer, eu vou cumprir. Eu não vou continuar com atos de rebeldia, de incredulidade, de falta de fé. Nós somos uma igreja, um povo poderoso, um exército poderoso, porque a nossa arma é a palavra, é o Senhor, é Ele quem luta as nossas lutas, é Ele quem guerreia as nossas batalhas. Essa crise aqui revelou algumas excelentes qualidades da liderança de Josué. Ele não era cego para a realidade da situação que estava ali aquele povo a viver. Mas ele não permitiu que os problemas, que os medos, que as lutas, que as dificuldades o tirassem dele a sua fé em Deus. Essa luta, essa confusão, essa situação, essa pandemia, essa crise não pode tirar a nossa fé no Senhor, nosso Deus. Está comigo, igreja? Os 10 espias olharam para Deus através das dificuldades, enquanto Josué e Calebe olharam para as dificuldades através daquilo que sabiam sobre Deus. Deu para entender? Eles sabiam que o Deus deles era grande o suficiente para as batalhas que Israel enfrentariam adiante. Como é que você tem olhado para o seu Deus? Grande o suficiente para vencer as batalhas? Cheio de fé, cheio de esperança para continuar a avançar? Ou cheio de incredulidade? Não, não é bem assim. Não, não é por aí. O meu convite nessa manhã é que você possa reconhecer na sua vida quem é esse Deus. O meu convite é que você possa abrir a sua boca e dizer que nada irá nos impedir, que eu não olharei mais para as dificuldades, que eu não olharei mais para as batalhas, olharemos para o que sabemos a respeito de Deus, como fez Josué e Calebe. Nos momentos das minhas lutas, dos meus lutos, das minhas perdas e das minhas crises, quando elas vêm até mim, a primeira coisa que faço é olhar para as vitórias que eu já venci. É lembrar dos livramentos que eu já recebi de morte. Alguns que sei, outros que nem sei. É olhar para aquilo que Ele já fez no meu passado. E se Ele fez, Ele pode fazer muito mais. E a Bíblia vai dizer que Ele vai fazer. Experimente isso. Lembra de quem você era, lembra de quem você é hoje, lembra da vida que você tinha, lembra e olha para a vida que você tem hoje. Lembra para o que você fazia e para aquilo que você faz. Mas pastor, ainda tem que dar uma arrumadinha nisso aqui. Sim, eu creio num Deus que vai arrumar, se você tomar uma decisão de fé e não de incredulidade. Se você não ceder e sim avançar. Porque Ele é o nosso bálsamo. Você já lembrou disso nessa manhã? Que Ele é um Deus que nos traz conforto, até mesmo em lutos, em perdas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que é o nosso abrigo. É o Deus que a palavra vai dizer que é luz na escuridão, nas trevas, nas lutas,
nos lutos, nos choros, nos quartos escuros. Vai dizer também que é como óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés, ou seja, somos templo do Senhor e nesta manhã queremos reconhecer isso. Queremos dizer, Senhor, o Senhor é um Deus que cura a nossa dor, que alivia a dor da nossa alma, e é o que Ele está fazendo aqui nesta manhã. Então abra a tua boca e diga, Senhor Jesus, Tu és o meu bálsamo. Diga isso, reconheça isso. E sabendo que ele estava certo, então, para finalizar, Josué não teve medo de se pronunciar contra a maioria. Lembra que tinham 10 que estavam contrários? Não se cale diante das contrariedades. Se ao chegar num lugar e você perceber que ali são contra a palavra, pregue a palavra. Se você chegar num lugar e sentir que a sua presença é contrária, esteja presente, mas com o agir do Espírito Santo de Deus. Não pela força do braço, mas com o Espírito Santo de Deus. Se essa semana você tem uma entrevista para fazer e acha que não está preparado, vá e vá sabendo que Deus já te preparou. E o melhor Ele está preparando para você. Se há um exame, se há uma luta, se há um laudo, se há uma enfermidade, creia num Deus que no seu tempo certo Ele vai dar a tua cura. Eu creio nesse Deus. Se há um medo, se há um desânimo, se há uma depressão, se há uma síndrome, a ciência assim já disse que a fé no Senhor nosso Deus, ela já é um remédio para a cura dessa doença. Virão as terapias, o psicólogo, o psicanalista, virão os terapeutas, virão as terapias medicamentosas, iremos até fazer parte de todo esse processo. Mas sem fé, não iremos vencer. Eu creio num Deus que com Ele nós somos a maioria contra qualquer luta. Alguém disse muito bem que uma pessoa com Deus ao seu lado, ele constitui maioria. Eram 10 contrários, porém, Josué e Caleb tinham fé em Deus. Como é que está a tua fé no Senhor nessa manhã? Como é que está a sua coragem? Eu queria te convidar agora a se colocar de pé. São 10h30. Era desse tipo de coragem que Josué iria precisar para conduzir Israel à sua terra. Terra essa prometida. Coragem, condução, conquista de terra prometida. A fim de derrotar os inimigos e de se apropriar da sua herança. A minha oração é que nessa manhã você saia daqui cheio de coragem. Não apenas de chegar lá fora e enfrentar as suas lutas, aquelas que estão paradas, engavetadas, aqueles projetos, aqueles sonhos que estão lá anotados, mas estão na gaveta, estão no armário, estão nas lembranças até. Mas que nesta manhã o Espírito Santo de Deus nos conduza a execuções, a finalizações, a questões que precisam acontecer para que possamos alcançar a nossa herança, no qual a palavra dos Deus nos garante, a nossa terra prometida, cada um no qual, na sua área. Nós queremos orar a Ti, Deus, desta manhã, Pai. A Tua igreja te clama, a Tua tenda, a este santuário. Porque da mesma forma que Josué permaneceu ali pacientemente ao lado de Moisés e fez ali o seu trabalho, sabendo que um dia ele e Caleb receberiam uma herança prometida,
Da mesma forma, queremos aqui nos colocar nesta manhã e fazê-lo. A nossa herança, ela virá. A nossa terra prometida, ela chegará. E por isso te louvamos nesta manhã, Pai, mais uma vez, e te pedimos, nos conduz conforme o teu querer. Não mais a nossa vontade, mas o teu querer. Eu creio que teu Espírito Santo nos visita e nos molda. Muda nossos pensamentos, ó Pai. Retira da nossa mente tudo aquilo que impedia de receber de Ti a Tua fé e a Tua esperança. Transforma-nos, Pai, em uma igreja viva, cheia de fé, cheia de esperança, como dito aqui. Que o evangelismo à Tua casa retorne a cada dia mais. Que possamos abrir a nossa boca e falar e declarar o Teu amor, os Teus feitos, testemunhar, Pai amado, pelas redes sociais, pelos grupos no WhatsApp. Possamos levar a palavra de conversão a cada dia, Pai, porque essa é uma missão do Teu povo, uma missão especial dada à Tua igreja, ou seja, dada a cada um aqui nesta manhã, Deus. Sabemos que a herança, ela se aproxima, Pai, quando nos aproximamos de Ti, Pai, e oramos pedindo dessa proximidade, em nome de Jesus.